Queridos amigos, queridas amigas, em O Livro dos Espíritos, no item 202, Allan Kardec pergunta aos espíritos imortais a seguinte questão: o espírito que animou o corpo de um homem pode, ao reencarnar, animar o corpo de uma mulher ou vice-versa? E as entidades espirituais respondem: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. No capítulo que iremos abordar hoje, capítulo do livro Vida e Sexo, obra do Espírito Emmanuel, a nobre entidade espiritual que escreveu esse capítulo se baseia nessa questão de Allan Kardec, que ele propôs aos espíritos e recebeu a resposta citada, a fim de desenvolver essa questão nesse tópico, que Emmanuel, na obra Vida e Sexo, chama Em Torno do Sexo. É o título do capítulo que iremos agora desenvolver, que iremos agora refletir, que iremos agora estudar juntos, a fim de podermos compreender um pouco mais uma nuance dessa temática tão especial. E esse é o projeto Vida e Sexo do canal Raciocínios Espíritas. O sexo é uma bagagem do espírito imortal. Emmanuel deixa claro no capítulo que o sexo, a função sexual da criatura, tem a ver com o comportamento que ela se permitiu ao longo das vivências reencarnatórias. E por isso se expressa de uma maneira tão particular, tão subjetiva, tão específica no indivíduo, na sua encarnação, na sua atual existência. Em outras palavras, poderíamos dizer que a semelhança do que nós falamos em termos emocionais, de que cada pessoa é cada pessoa, cada criatura subjetivamente é uma só, cada indivíduo tem a sua subjetividade, tem a sua singularidade, poderíamos dizer que cada pessoa tem uma forma de funcionar sexualmente, tem uma forma específica de pensar, de sentir na vida sexual. E essa forma específica de sentir também tem a ver com o tipo de conduta que o espírito se permitiu ao longo das suas experiências reencarnatórias, ao longo das suas vivências como espírito imortal. E, portanto, a sexualidade do indivíduo tem a ver com essa bagagem, com essas experiências, né? Emmanuel diz que essas experiências que aglutinaram-se em várias características, estruturando a individualidade do ser espiritual, acaba por se manifestar não apenas na sua forma de ser, de sentir, do ponto de vista emocional e também sexual, mas também, de alguma forma, se expressa, como ele diz, tipificando tonalidades mais masculinas ou mais femininas. O espírito André Luiz, através do mesmo médium Chico Xavier, chama essas tendências masculinas ou femininas de tendências predominantemente passivas ou predominantemente ativas. Ele se expressa dessa forma e explica em algumas de suas obras o que é que ele quer dizer com tendências predominantemente passivas ou predominantemente ativas, né? Que seria uma nova leitura, uma tradução diferente de tendências femininas e tendências masculinas. O que Allan Kardec coloca, os espíritos colocam, e nós sabemos que o espírito não tem sexo conforme nós entendemos, é que vale dizer que o espírito não tem necessariamente um gênero. O gênero masculino ou feminino vai depender do tipo de experiência que ele vai passar na reencarnação. Mas, apesar disso, o espírito, muitas vezes, ao longo dos seus processos reencarnatórios, em função dos hábitos e da sua psicologia, reencarnando muitas vezes como homem ou como mulher, acaba tendo uma psicologia e uma forma de funcionar mais típica daquela polaridade na qual ele vem mergulhando ao longo das encarnações. Mas em si mesmo o espírito não tem um gênero, porque pode reencarnar como homem ou como mulher, mas que vai se expressar, independente do gênero, masculino ou feminino. Quando eu digo gênero, estou dizendo o gênero do corpo biológico, né? Independente do gênero, o espírito vai se manifestar
no corpo físico com tendências mais masculinas ou mais femininas. Do ponto de vista psicológico, não estamos abordando aqui a questão da sexualidade, até das orientações sexuais. Estou dizendo que, do ponto de vista da expressão comportamental, a criatura pode ter tendências mais masculinas ou femininas no seu comportamento em geral. E que, de alguma forma, tem a ver também com as heranças reencarnatórias no que diz respeito ao uso e à vivência do sexo. O sexo, portanto, está associado a essas heranças pretéritas. E Emmanuel, no capítulo que nos serve de reflexão, vai chegar a dizer que o sexo, por isso mesmo, exige e necessita de controle. E quando Emmanuel fala controle, não está aqui se querendo colocar a questão da repressão, né? Ou de uma atitude castradora, ou de uma atitude violenta, repressora, uma atitude agressiva em relação a si mesmo, né? Está se querendo colocar que o sexo precisa de controle, que o sexo precisa de um olhar mais dedicado, que o sexo precisa de disciplina, à semelhança do que fazemos com outras funções biológicas. Nós estamos no momento atual que se fala muito em alimentação, o controle da alimentação, a disciplina, alimentar-se de maneira positiva, o valor nutritivo e o valor biológico dos alimentos que nós escolhemos. Tudo isso tem sido debatido muito, está na moda, né? Está nas discussões. Por que na função do estômago nós administramos e tentamos ter uma certa disciplina e na sexualidade não? Porque quase sempre estamos lidando com interesses da estética. Como, a princípio, o uso sexual desordenado ou não afeta a nossa estética, a nossa aparência, e no estômago há todo um convite da sociedade atual, todo um estímulo para o indivíduo ser comedido na alimentação, muito mais por estética, de maneira geral, do que necessariamente por saúde. É óbvio que isso faz com que o indivíduo se preocupe mais com a alimentação, o que é muito positivo do ponto de vista espiritual, moral, do ponto de vista que nós estamos enfocando. Mas a sexualidade necessita da mesma dedicação, do mesmo cuidado, a educação, e Emmanuel vai dizer, a sexualidade, portanto, precisa de controle e de educação. Veja o que Emmanuel está colocando a questão com a expressão educação, o que significa dizer que o mais importante aqui é o direcionar positivo. Da mesma forma que nós não ficamos comendo o dia todo, nós disciplinamos o estômago para determinadas horas, nós também não podemos ser escravos da função sexual, administrá-la, direcioná-la, porque é o espírito que deve ter controle sobre o sexo e não o sexo ter controle sobre o espírito. Nós somos proprietários e donos dos nossos impulsos, ou os impulsos é que nos dominam? É essa a ideia que passa. Ou seja, para me utilizar de expressão que Chico Xavier certa vez utilizou numa entrevista na Folha Espírita de São Paulo, ele vai dizer que o sexo precisa de parcimônia também. Que o sexo, a sexualidade precisa de uma certa parcimônia, que vai dizer o uso em determinado momento, a vivência sexual, quando você tem uma parceria e a afetividade, mas ainda assim os vínculos da monogamia, os vínculos afetivos, não são apenas uma porta que se abre para a vivência sexual desordenada, porque muitos acreditam que o relacionamento amoroso, afetivo e até o casamento é uma forma de liberar-se de uma forma libertina na vivência sexual. Não. Mal saídos da poligamia, a monogamia é uma conquista extraordinária, e a monogamia é uma espécie de convite à educação dos sentimentos, e ainda assim, na própria experiência monogâmica, nós somos convidados a um certo regime de equilíbrio, de controle, porque a questão aqui não é estar necessariamente em abstinência religiosa ou não, casado ou não, com vínculo afetivo ou não, mas a vida psíquica e mental que eu tenho em relação à função sexual. Porque há criaturas que aparentemente vivem em um regime de castidade, mas mentalmente estão em uma depravação, em uma perturbação muito grande. Então o sexo exige controle comportamental para que a mente se apazigue, para que a mente possua
consiga encontrar essa tranquilidade. E Chico Xavier costumava dizer que há vínculos, por exemplo, saudáveis, afetivos, vínculos monogâmicos, mas que os parceiros, os cônjuges, não observam essa parcimônia. E o que nós iremos encontrar, diz Chico Xavier, é o cansaço exagerado, o tédio, a exaustão, em função de uma vida sexual bastante excessiva, em que os próprios indivíduos acabam ficando cansados, exaustos, com tédio, porque o sexo ainda assim precisa de parcimônia, a preservação da energia, até para não haver um excesso de vínculos numa vida matrimonial e conjugal, e o desinteresse precoce, em função de uma função biológica que se usa e se desgasta de maneira excessiva e naturalmente que cai, porque toda função biológica satura, naturalmente que cai num desinteresse, às vezes precoce, antecipado, em detrimento daquilo que seria uma vida sexual equilibrada, disciplinada, uma vida sexual que tem uma rotina saudável e que naturalmente os parceiros conseguem preservar e manter o interesse, o afeto, a libido também entre eles, e que aquilo se prolonga em função desse mecanismo, né? Não apenas entre eles, mas também quando há parcerias conjugais, onde há também o adultério, a traição e os casos extraconjugais, o indivíduo às vezes desordenado sexualmente que busca o excesso na vivência na área do sexo fora do relacionamento conjugal, aquilo também desgasta-o, satura-o e acaba também interferindo e afetando na sua vida moral e, sobretudo, na sua vida conjugal, afetiva, com seu parceiro, com seu cônjuge. Então, quantas coisas nós podemos evitar? Quantas coisas através de uma vida de equilíbrio? O sexo é neutro ético-moralmente. Isto é, não é nem bom nem mal. O uso que nós fizermos da função sexual torná-la uma fonte de equilíbrio ou um elemento de degradação, de promiscuidade, de desajuste, de transtornos psicóticos, neuróticos, de transtornos depressivos, de conflitos de ansiedade, de inquietação, de muita aflição. Tudo isso depende da forma como nós utilizamos, como a inteligência. A inteligência é neutra, porque a inteligência em si mesma não é nem boa nem má. O uso que a gente faz dela é que cria um remédio para salvar vidas ou elabora uma bomba atômica para destruir a vida humana. Então, é a mesma coisa, o sexo é neutro. O uso que nós façamos dele, né? O que levou o apóstolo Paulo a dizer na sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 14, ele dizia: eu sei que nada do mundo é impuro e imundo, senão na mente daquele que tem como imundo. É a mente. Então, porque é a mente que elabora. É a mente, a forma de funcionar que vai gerar, por exemplo, fetiches, que vai gerar fantasias bizarras, excessos de fantasias eróticas na área sexual, apetites sexuais por coisas que são excrescências e até os transtornos que nós temos visto. Tudo isso tem a ver, conforme nós dissemos no início da nossa abordagem, com o comportamento do espírito. Por outro lado, o sexo nos deu a bênção da família. É graças à função sexual que nós temos o milagre da perpetuação da espécie através, na espécie humana, do oferecimento de elementos biológicos para que outros seres recomecem a sua jornada, deem prosseguimento à sua jornada pelo intermédio da reencarnação, através da roupagem fisiológica que podemos emprestar a eles, irmãos nossos, filhos de Deus, e que estarão sob a nossa tutela, a nossa orientação, o nosso direcionamento, a nossa instrução, a nossa companhia. Iremos orientá-lo, envolvê-lo, encaminhá-lo. Tudo isso só acontece graças à fusão sexual, que gera, portanto, a procriação, a reprodução, que abre espaço no vínculo físico para um vínculo afetivo, mas, sobretudo, esse vínculo afetivo surgir frutos que são as carnes pequeninas em forma de filhos. As carnes abençoadas
em forma de filho, que é também uma forma de sublimar a função sexual através do beijo, da ternura e do carinho na descendência, na prole, que é também um desafio para o espírito, um desafio evolutivo. O José Raul Teixeira costuma dizer que os espíritos dizem a ele o seguinte, que o sexo não deve merecer vergonha, não deve ser visto como algo imundo, pecaminoso por nós, porque o sexo também é fonte de vida, é fonte de bem-estar, quando subordinado a uma vida moral sadia. E os espíritos costumam dizer, por que nós iremos ter vergonha de falar, de pensar e de fazer daquilo que Deus não teve vergonha de fazer? Por que iremos ter vergonha de falar sobre aquilo que Deus não teve vergonha de produzir, de elaborar? Porque é uma função da natureza estabelecida, portanto, através da divindade. Por fim, meus amigos, no fim do capítulo, Emmanuel chama atenção para o compromisso moral no uso do sexo. Porque com o compromisso moral que nós iremos ter, geraremos lesões afetivas ou não, feridas na alma alheia, agressões e, graças a isso, geraremos, portanto, problemas morais, conscienciais e espirituais na nossa jornada de espíritos imortais. Francisco Cândido Xavier costumava dizer em algumas entrevistas que o problema da sedução era um problema que o preocupava muito, porque ele via no mundo espiritual muitos daqueles que foram vítimas da sedução, vítimas do impulso da sedução, porque seduziram pessoas. E ele disse, um dos fatos que mais me chama a atenção, dizia Chico Xavier, uma das coisas que mais me estarrecia no além-túmulo era observar pessoas que eram muito sedutoras na Terra, que sensibilizaram e cativaram pessoas na área sexual, né? na sedução sexual, né? E que prometeram, que geraram expectativa, que geraram ansiedade em alguns parceiros, que envolveram e ludibriaram através do carisma e do envolvimento sexual, e essas pessoas mais tarde, não tendo estrutura psicológica, emocional suficiente, reagiram, responderam de uma maneira agressiva a ponto de assassinarem elas. E Chico Xavier afirmou, o que mais me surpreende é vê-las no mundo espiritual não como vítimas de homicídio, mas como verdadeiros suicidas. Elas deram razão para isso. E Chico costumava dizer que essas pessoas que eram sedutoras sexualmente, que geraram grandes mágoas naqueles que não suportaram e acabaram respondendo com o homicídio, essas pessoas eram homicidas de si mesmas. Elas próprias eram homicidas de si próprias, porque deram vazão, deram, portanto, motivos para aquela outra pessoa, porque a gente não sabe se o outro coração vai ter condição de suportar a nossa sedução e não vai reagir mal. E se ele reage mal, nós também temos responsabilidade nisso, porque não sabemos. Então essas pessoas que seduzem, muitas vezes acabam por gerar problemas sérios para si mesmas, sexualmente e moralmente. Então, esse é o capítulo 1 da obra Vida e Sexo, obra do Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier, e esse é o capítulo 1, chamado Em Torno do Sexo.